Ver Mais continuando para você aqui, faltando 9 minutos para as 2 horas da tarde. A gente está falando sobre direito do consumidor. O doutor Bruno Frias é aqui de Chapecó, advogado, e está nos ajudando com essa missão, então. Vamos lá, doutor, continuando aqui, porque temos muitas perguntas. Vamos ver até onde a gente consegue atender. Ó, Joaçaba tá com a gente aqui, obrigada, viu? Kailane, um abraço aí para a vó Wanda e a irmã Cauane também conosco, obrigada. Aqui tem um telespectador perguntando, porque ele comprou um carro na garagem, uma revenda, né? Um seminovo, um usado, e aí ele disse que pagou à vista e ele quer saber quanto tempo ele tem para fazer a transferência. Tá, então assim, são duas situações diferentes, né? Uma é a obrigação que ele tem perante o órgão, né, responsável, que é o Detran. Para esse órgão ele tem um prazo de 30 dias. 30 dias contados da onde? Do momento da assinatura do DUT, que é o documento único de transferência. Então, a partir do momento da assinatura e do reconhecimento de firma que é feito no cartório, né, o comprador ele tem um prazo de 30 dias para estar efetuando a transferência sob pena do pagamento de multa, em torno de R$ 127, um pouco mais, um pouco menos. Agora, em relação à garagem, né, depende muito do que a garagem tem, no mínimo, né, dar um prazo, entregar o documento e que com a entrega desse documento devidamente assinado ele consiga efetuar essa transferência dentro daqueles 30 dias. Mas depende muito do que ele acordou. Olha, eu pagando, eu vou ter o documento em mãos na hora? Sim. Então a obrigação da garagem era de entregar na hora. Ah, você pagando, eu te entrego o documento em 30 dias, em 20 dias, em 10. Então é o que negociou. Mas no mínimo ali o ideal é que se entregue com 15 dias, né, a partir do momento da compra, com a assinatura, para que dê tempo hábil para ele, então, fazer a transferência no Detran sem o pagamento de multa. A gente ficou devendo a resposta aqui para a nossa telespectadora que perguntou sobre as sacolinhas, né, que os mercados estão, alguns cobram 20 centavos, ela está contando aqui para a gente, pela sacolinha plástica para levar as compras para casa. Doutor, isso é legal? Existe uma certa discussão em relação a isso, mas o entendimento é que pode cobrar desde que forneça outros meios para o consumidor levar suas compras. Por exemplo, caixas de papelão. Tá? Então até pode cobrar, desde que ele ofereça outros meios, né? E o ideal, né, inclusive tem vários TACs, né, que é termo de ajuste de conduta com alguns promotores, né, no sentido de que primeiro tem que conscientizar o consumidor, né? Ou seja, a partir de hoje eu vou cobrar pelas sacolinhas. Então eu tenho que dar um prazo para os consumidores saberem disso, até para que eles possam trazer de casa algum tipo de bolsa que eles possam carregar sem a necessidade de estar adquirindo no estabelecimento. Então o ideal é que se avise, faça-se essa conscientização e que, além disso, forneça outros meios também, como, por exemplo, caixas de papelão. Perfeito, mas a sacolinha em si, eles não são obrigados, então? Não. Perfeito. A Maria, ela está perguntando por quanto tempo que ela precisa guardar o boleto de faculdade. Ela está citando aqui, porque ela 5 ou 10 anos, enfim, porque ela está tendo uma cobrança agora de 2008 e ela não está sabendo como fazer isso, né? Tá, assim, ó, o prazo para a cobrança é no máximo 5 anos, tá? Então, a princípio, teria que guardar por 5 anos. Só que eu recomendo que guarde pelo menos por uns 7, pelo seguinte, porque esse prazo de 5 anos não é quando o devedor toma conhecimento, mas sim quando a instituição de ensino ou qualquer outra pessoa entra com a cobrança. Então, às vezes, entrou com a cobrança, aí vai sair a citação para o devedor mudou o endereço. Aí tem que procurar, aí às vezes vai e volta, às vezes demora 1 ano para citar o devedor. E o prazo não é a partir do momento que ele recebe, e sim a partir do momento em que o credor ou o suposto credor ingressa com a ação, que pode ser no último dia desse prazo de 5 anos. E ela vem a receber, tomar conhecimento daqui a 6 anos, 5 anos e meio. Então, o ideal é que guarde-se pelo menos de 6 a 7 anos esse comprovante de pagamento. Perfeito. A Luciana de Guatambu está perguntando se é verdade que depois de 5 anos do vencimento da conta, o nome volta a ficar limpo. O que acontece? O prazo para cobrança é de 5 anos, como eu acabei de falar. Então, a partir do momento em que não pode mais fazer a cobrança, prescreve esse direito do credor. Consequentemente, sai a restrição de crédito do consumidor. Tá, perfeito. O Clóvis Torres, de Xanxerê, aqui, ó, tá nos contando uma situação que o irmão dele comprou uma casa financiada por um banco, enfim, e agora ele vai ter que trocar todo o reboco porque infiltrou a casa inteira e tal. E aí o banco, que foi quem construiu e vendeu para ele, diz que não tem nada a ver com a situação. Não está sabendo como fazer. Tá, é porque depende do tipo de financiamento, tá? Porque tem o banco financiou.
Mas o banco financiou também a obra ou financiou apenas a compra? Se o banco financiou a obra, ele responde pelos vícios de construção. Se não, quem vai responder é a construtora. Tá, se perfeito. financiou apenas a compra do imóvel. Muito bem. Esperamos que tenhamos te atendido e te ajudado, viu? A Zaida da Rosa, no bairro Líder, diz que tem um seguro, só que ela acionou o seguro quando precisou, porque o vento estragou bastante lá a casa, enfim, arrastou as telhas e tal e tal. E aí ela falou que o banco até agora está enrolando ela, desde o dia 3 do mês 3, então um mês e pouco já. E disse que semana que vem, vai para São Paulo, não sei o que, e fica nessa enrolação, né? Só que já está tudo em dia, até debitado na conta dela, enfim, o que ela faz? O ideal seria ela procurar o PROCON, né, para tentar essa reclamação administrativa, para ver se consegue agilizar o conserto do que ficou danificado da casa dela, né? Tem que ver também, ela não fala se era um seguro realmente residencial, se era um seguro de veículo, porque muitas vezes o seguro de veículo tem cobertura também para alguns tipos de danos, né, na própria residência. Mas normalmente, se for vento e telhado, esses seguros cobrem, né? Então, o grande problema ali está no trâmite da instituição, que está um pouco lento. O ideal seria procurar o PROCON, né? Porque o PROCON vai acabar fazendo com que isso seja um pouco mais rápido, sob pena da empresa pagar a multa, né? Só que aí a multa do PROCON não vai para o consumidor, né? Entendido. Bom, essa telespectadora não quis se identificar, mas olha como acontece isso com o povo, viu? Bateu o carro, fizeram um acerto ali com o motorista, né? Assinaram um documento com CPF e tal e tal. E aí já pagaram as peças e agora o motorista está pedindo mais 1.200 para pagar a mecânica que fez o serviço. Ela quer saber como é que procede, se eles já tinham acertado, né, como seria feito. Depende do que foi esse acerto, se foi verbal, se foi por escrito, né? Se foi verbal, depende de comprovar, de ter testemunhas da forma que foi contratado. Mas se houve o acidente e o causador do acidente foi essa pessoa, ela tem que arcar com todos os danos, né? Não só com as peças. Porém, se ficou acordado que entre eles ele pagaria só a peça e o proprietário do carro danificado pagaria a mão de obra, só depende dessa prova, né? Não entra na relação de consumo, né? Por não ter um fornecedor de produtos, né? É uma relação civil, mas aquele que causa o acidente, ele tem o dever de pagar todo o prejuízo, as peças e a mão de obra, a não ser que tenham feito um acordo contrário a isso. Tá, perfeito. Bom, doutor, como o senhor já explicou, a gente tem um monte de pergunta aqui, mas não vai dar tempo de responder. Tem meios de conseguir até uma assistência gratuita, e principalmente o PROCON, né, que faz um trabalho bem legal. Sim, o PROCON ele faz a parte administrativa, só que muitas vezes o PROCON ele depende da iniciativa da outra parte, ou seja, do fornecedor de produto ou serviço. E o consumidor ele não recebe nenhum tipo de indenização via PROCON. Tá? Apesar da empresa poder ser multada. Agora, o ideal é que não se procure o PROCON, o atendimento do PROCON é rápido, é ágil, não resolvendo, aí procura, né, ou o seu advogado de confiança ou algum dos órgãos, né, ou de assistência que faz isso de forma gratuita. Perfeito. Muito obrigada, doutor, pela nossa conversa. Uma ótima semana. Eu que agradeço, igualmente. Muito bem, obrigada você também de casa aí pela companhia. A gente se vê de novo amanhã aqui no Ver Mais. Você fica agora com a Hora da Venenosa. Tenha uma excelente tarde.